Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudofique.pt. Vamos à aula 3, vamos falar da velocidade instantânea, gráfico, exposição e tempo e ver alguns exercícios. A velocidade, nós podemos ver a velocidade no velocímetro, a velocidade que o carro se desloca, mas este valor não é uma velocidade média, é a velocidade naquele instante. Até posso dizer mais também, porque isto não nos diz velocidade, mas diz rapidez. Só está a dar o número. A velocidade, vimos que era uma grandeza vectorial e ele tinha que nos indicar a direção e o sentido também do movimento. Mas vamos ficar aqui com o valor de velocidade. Esta velocidade é uma velocidade instantânea e esta velocidade é diferente da velocidade média. Velocidade média é medida em intervalos de tempo relativamente grandes, enquanto que só velocidade, ou velocidade instantânea, quando nós dizemos só velocidade, estamos a referir a velocidade instantânea, é o valor exato da velocidade num dado instante, ou seja, quando o intervalo de tempo tende para zero. A velocidade instantânea então é definida para um determinado instante, tem as mesmas unidades de rapidez média, que é o metro por segundo. Vamos representar por um vetor, será apenas o símbolo V. O sentido indica o sentido do movimento. Se ele estiver assim, isto vai dizer que ele está a ir com este movimento, ou neste ponto ele está aqui neste sentido. Em cada ponto a direção é tangente à trajetória. Então vamos ter aqui, isto é tangente neste ponto, esta trajetória. O módulo da velocidade indica a rapidez com que o corpo muda de posição. Aqui pronto, mudar de posição é a velocidade, mas se vermos que se a velocidade continua a ser constante, o módulo da velocidade é constante, nós dizemos que o movimento é uniforme. Aqui vamos ver exemplos de movimento retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme, então vamos ter que ter cuidado com a mudança da direção. Mas se o módulo da velocidade é constante, então é movimento uniforme. Se a velocidade aumenta, o módulo é crescente, dizemos que é movimento acelerado. Se o módulo é decrescente, então temos um movimento retardado. Aqui um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Vemos aqui o carro com velocidade constante. Os vetores mantêm o mesmo comprimento e mantêm aqui o mesmo sentido e direção. A velocidade V é constante e, como já disse, o módulo, direção e sentido não variam ao longo do tempo. É um movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vemos aqui o carro aumentou o vetor velocidade neste instante e a seguir aqui, quando passou aqui nesta posição, a velocidade é maior, então dizemos que a velocidade é variável, a direção e sentido do vetor velocidade não variam, ok? A direção e o sentido deles não variam, tem a direção sempre horizontal e o sentido para a esquerda, mas o seu módulo aumenta, então movimento acelerado. Uniformemente acelerado, isto tem a ver com o facto da aceleração ser constante. E já vamos falar da aceleração melhor e perceber essa parte, mas que ele está a aumentar sempre da mesma forma a velocidade e não vai variar essa aceleração. Uniformemente retardado, vemos aqui diminuir a velocidade e aqui novamente o sentido. A diferença é que a direção e o sentido eles não vão variar, mas o módulo da velocidade diminui e fica menor a velocidade. Neste movimento curvilíneo, nós aqui vamos ter que ter atenção. Vamos falar isto mais à frente, a seguir, quando falarmos dos satélites. A velocidade aqui ela é variável. A velocidade, apesar de ser um movimento uniforme, o vetor velocidade está a variar. Ele está aqui a mudar a sentido e direção. Então, movimento com direção de velocidade variável, mas é uniforme porque o módulo da velocidade é constante. Como a velocidade mantém-se, o módulo da velocidade mantém-se, e isto é preciso ter cuidado porque em escolhas múltiplas basta dizer movimento curvilíneo uniforme. Isso significa que a velocidade é constante, a pessoa vai ver uniforme, mas não é a velocidade que é constante, é o módulo da velocidade é constante.
módulo e componente escalar da velocidade. Além do módulo da velocidade, que é sempre um valor positivo, também usamos a componente escalar da velocidade, como tínhamos para a componente escalar da velocidade média. A componente escalar vai nos indicar um movimento descrito ao sentido, por causa do mais ou do menos. O que é isto? Então, se tivermos sentido positivo, a velocidade aponta no sentido positivo. Se este vetor for negativo, ou aqui já não é o vetor, mas é a componente escalar, se der um valor negativo, significa que ele está no sentido negativo. Aqui era a componente escalar da velocidade e os sinais. Gráfico de posição. Para calcular a componente escalar da velocidade a partir de um gráfico de posição-tempo, nós vamos fazer aqui uma taxa de variação que é o declive. Como é que se calcula aqui a velocidade? Primeiro, vamos ver aqui a velocidade média. Porque nós estamos aqui a ver para um determinado intervalo. Vamos ver que tem que ser ΔX por ΔT. Estamos a ver a variação no eixo dos X. Pronto, mas aqui que está no eixo dos Y, que é onde está o X. E aqui embaixo, o eixo que seria as abscissas. Aqui as ordenadas que está o X e as abscissas que está o tempo, e ficamos com é uma taxa de variação, como é que ele está a variar. Vamos ver aqui quanto é que ia dar a componente escalar da velocidade média nestes intervalos. De 1 a 3 segundos, nós vemos aqui o intervalo foi 3 menos 1, 10 menos 6. Isto já é falado da taxa de variação e o declive na matemática. E a velocidade, que é então o declive desta reta, é 2 metros por segundo. No intervalo de tempo de 3 a 4 também vai dar o mesmo. O que é que significa? Que se der uma reta, qualquer ponto que o use para calcular o declive ou para calcular a velocidade vai dar sempre a mesma. Ao longo desta reta assim, a velocidade é a mesma. E se eu quiser saber a velocidade instantânea, neste ponto, eu tinha que traçar uma tangente, calcular aqui o declive desta tangente e ia ser igual ao declive da reta. Então, vamos ver que a velocidade, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é igual à velocidade média. Porque temos uma reta e conseguimos calcular aqui bem a velocidade média também, e é sempre a mesma velocidade. Mas aqui é um gráfico de posição, mas agora de uma bola a ser lançada para cima, a velocidade vai diminuindo, é que chega um ponto que a seguir a velocidade a zero, a seguir a velocidade, vou pôr aqui o vetor zero, e a velocidade vai aumentando a seguir conforme desce para a posição inicial. O que é que vemos aqui? Diminui a velocidade na subida. Agora temos o eixo dos Y, temos aqui o referencial, estamos a considerar aqui 0 e o sentido positivo para cima. Então a velocidade é positiva para cima. Vemos que o declive da velocidade é positivo. Apesar de que ela estar a diminuir, como é que podemos ver que a velocidade está a diminuir? Fazemos aqui mais uma tangente e vemos que a inclinação é menor. Ela vai diminuindo até que a inclinação seja nula. E aqui neste ponto, temos que a velocidade a zero. Então, tínhamos uma velocidade, se calhar aqui um pouquinho maior no início, a seguir o declive do gráfico, a velocidade vai diminuindo e a seguir vemos a velocidade de zero. O que é importante saber disto é a inclinação do gráfico, o declive do gráfico vai nos dar a velocidade. Se ele ficar parado, dá-me uma reta, aqui um declive zero. Quando começa a aumentar a velocidade para baixo, vemos que o declive desta tangente é maior, mas no sentido negativo. Deixa aqui se eu consigo representar melhor. Então vemos temos aqui a tangente, aqui embaixo ela está cada vez maior e temos a aumentar o declive. No entanto, aqui ele tem um declive negativo porque ela está no sentido negativo. Bem, mas vai aumentando no sentido negativo. Quanto maior for o declive da reta tangente ao gráfico, em valor absoluto, maior será o módulo da velocidade. Okay? Quanto maior for o declive, maior será o módulo, aqui porque não estou a dizer se será positivo ou negativo.
Vamos associar aqui um exercício de análise do gráfico e tentar ver qual destas situações pode corresponder a estas situações, aqui, a estes gráficos. Um veículo com velocidade constante é deslocar-se no sentido positivo da trajetória. Então, sentido positivo é este aqui, ele tem que ir neste sentido. Aqui está no sentido positivo, aqui já está a ir no sentido negativo, aqui está a ir no sentido positivo e aqui também está no sentido positivo. Podemos ver que aqui o declive está a variar. Está a variar, então não é velocidade constante. O único que tem velocidade constante é o 1. É o 1, é o C. Veículo com velocidade constante a deslocar-se no sentido negativo. Então, velocidade constante vimos que é uma reta e no sentido negativo da trajetória, é o B. Uma bola em subida. Muitas vezes acabam por responder que é o A, porque tem aqui um gráfico a subir, mas já vimos que isto não corresponde à trajetória. Temos que ver que a bola em subida, a velocidade vai diminuindo e aqui parece que o declive está cada vez a aumentar. Então, um que representa a velocidade a diminuir é o D. Ele está aqui, apesar de ser o eixo do X, vamos dizer que, pronto, só consideramos o X para cima, decidi isso. Vamos ver aqui que podia ser Y, vamos a seguir quando falarmos da subida, vamos falar com o Y. E vemos que temos a bola assim a diminuir a velocidade. Ela estava em subida, vai diminuindo a velocidade. Aqui será o 3 e este é o D. Caixote a descer um plano inclinado. A descer um plano inclinado, ele vamos considerar que parte que a velocidade inicial é 0 e a velocidade vai aumentando cada vez mais. Neste aqui ele tem este vetor velocidade e seria aqui o A. Para além destes vídeos, podes ter apoio também nas turmas online que faço no Discord. Tem a turma de 10º, 11º e de Master, onde podemos tirar todas as dúvidas que vão surgindo ao longo do ano. E para o Master é só para a preparação do Exame Nacional e para ter a melhor nota possível. Se quiseres saber mais informações, podes ver a seguir na descrição, os contactos. Espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, podem deixar no comentário do vídeo ou vão ao Discord do Estudo FQ e podem colocar lá dúvidas a outros colegas que terão todo o gosto em ajudar. Vejam mais alguns vídeos para perceber mais destes conteúdos e até o próximo vídeo. Fiquem bem, estamos juntos.